Bom dia, quinto ano. Na aula de hoje nós iremos fazer correções do CA, página 40, e iremos fazer as atividades da página 42 do CA e 44 também do CA, que eu irei explicar logo depois das correções. Então, começando aqui com o CA, página 40, no exercício número 7, nós tínhamos que descobrir quantos metros quadrados de área tem o sítio da família de André. Então, o sítio tem 2,5 hectares. 2 hectares e meio. Então, para fazer a conversão para metro quadrado, nós iremos separar em 2 hectares e em meio hectare. Então, veja só. A gente tem que lembrar que cada 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, 2 hectares são 2 vezes 10.000, que dá 20.000 metros quadrados. Certo? E meio hectare. Se 1 hectare são 10.000, meio vai ser 5.000. 5.000 metros quadrados. Então, a gente soma essas respostas e a gente descobre que a área do sítio é igual a 25.000 metros quadrados. E na letra B, está perguntando quantos metros quadrados desse sítio não são usados para plantações de café, laranja e morango. Então, a primeira coisa é somar as áreas destinadas a essas plantações. Então, ó, café mais laranja e mais morango é igual a 4.500 mais 2.800 mais 1.300. Somando tudo isso, nós temos 8.600 metros quadrados. Isso está com plantação. E a pergunta quer saber a área que não está com essas plantações. Então, a gente tem que retirar isso dessa área de 25 metros quadrados. Então, 25.000 menos 8.600 vai ser igual a 16.400 metros quadrados. Agora o número 8. Na letra A, quer saber a área desse estacionamento junto com o supermercado. Então, nós temos duas figuras, veja só. Uma figura que é um quadrado e uma figura que é um retângulo. Então, temos que calcular a área separadamente. Vamos fazer aqui do quadrado. 50 vezes 50 é a mesma coisa que a gente multiplicar os 5 vezes 5 e acrescentar os 2 zeros. 5 vezes 5, 25, com os 2 zeros. 0, 0. 2.500 metros quadrados. E o retângulo é 130 vezes 60. Eu posso multiplicar o 6 vezes o 13 e acrescentar os 2 zeros. Então, 6 vezes 3, 18, fica 8, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. E coloco os 2 zeros. 7.800 metros quadrados. Somando os dois, nós temos 7.800
mais 2.500. Então, a área é igual a 10.300 metros quadrados. Sabendo que o terreno vai ser vendido por R$1.000 o metro quadrado, qual vai ser o preço da compra desses dois terrenos? Então, a gente pega a nossa metragem, que é 10.300, e acrescenta os 3 zeros do número 1.000. Então, multiplicar isso aqui por 1.000 é só acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3,00 para simbolizar dinheiro. Então, separando as classes, 10.300.000 reais. Agora eu vou explicar as atividades da página 42 e 44 do nosso CA. Na página 42 do CA, a atividade é sobre estatística. Então, nós temos um texto mostrando os dados de uma pesquisa realizada com alguns alunos da escola. Vocês irão ler esse texto e na letra A irão responder quais turmas dessa escola participaram da pesquisa. Só olhar quais turmas participaram. Já na letra B, vocês irão marcar qual dos 3 gráficos representa as informações descritas no texto para as turmas do 3º ano. Então, aqui no texto, vocês irão pesquisar quais informações estão sendo faladas sobre o 3º ano e irão marcar o gráfico de acordo com o que está sendo falado. Eu vou orientar aqui já, ó. A quantidade de alunos do 3º ano que vem de ônibus é igual à quantidade de alunos do 3º ano que vem a pé. Então, vocês irão ver qual dos gráficos tem as colunas de ônibus e coluna de a pé na mesma altura, tá bom? Que é isso que vai responder a nossa letra B. E na página 44, nós iremos voltar a estudar sobre probabilidade. Aqui no número 1, nós temos um dado diferente. Ele não é igual ao nosso dado normal, que tem 6 números. Então, vocês vão ver aqui a pergunta na letra A. Ao lançar esse dado, quantos e quais resultados Eduardo pode obter? Então, vamos lembrar do nosso dado comum para eu usar como exemplo para explicar essa atividade. O nosso dado comum tem 6 faces, não é verdade? Então, nós temos 6 possibilidades de sortear um número e essas possibilidades são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembra disso? Então, agora vocês vão fazer nesse mesmo estilo, analisando esse dado diferente. Quantas possibilidades nós temos para sortear? Qual é o total de possibilidades e quais são elas? Então, são o total de números que tem nesse dado. Já na letra B, vocês têm que completar esse quadro com a soma dos resultados no sorteio de 2 dados iguais a esse aqui em amarelo. Então, aqui já tem, ó, os números do primeiro dado, de 1 a 8, e aqui os números do segundo dado, de 1 a 8. Então, é só somar 1 com 1, completa no primeiro padrinho, 1 com 2, completa no segundo, e assim por diante. E no número 2, imagine que você tenha 2 dados do mesmo formato da questão anterior, porém com cores diferentes. Letra A. Ao lançar os 2 dados ao mesmo tempo, quantos resultados diferentes você
você pode obter. Então, pessoal, é só lembrar que nós temos cores diferentes. Então, mesmo que a soma dê a mesma coisa, como é o caso de somar 8 com 1 ou 1 com 8, que nos dois vai dar 9, mas a cor vai diferenciar. Por quê? Eu posso ter o dado roxo como o número 1 ou o dado roxo como o número 8, e a mesma coisa no dado preto, pode ser ou o número 1 ou o número 8. Então, nesse caso, como o dado tem cor, todos os resultados que completam esse quadro são diferentes, mesmo se der a mesma soma, tá bom? Então, como que a gente vai resolver essa letra A? Vou explicar aqui no quadro para vocês. Então, por exemplo, pessoal, se eu tiver dois dados de 6 faces, o total de possibilidades, caso esses dados tenham cor diferente, o total de possibilidades vai ser dado pela multiplicação da quantidade de faces que nós temos nesses dados. Então, se eu tenho dois dados de 6 faces, o total de possibilidades, vou botar aqui T de total, vai ser igual a 6 vezes 6, que é igual a 36, ok? É assim que a gente vai fazer. Dei o exemplo no dado de 6 faces, mas lembrem-se que vocês estão considerando um dado de 8 faces. Mas o raciocínio é o mesmo, é só multiplicar o total de faces, ok? Bom, pessoal, e aqui agora eu preparei um exemplo para a letra B. Na letra B, vocês têm que analisar qual é a chance de, ao lançar esses dois dados, sair uma soma igual a 10, maior do que 12 e menor do que 8. Então, veja só, eu dei um exemplo aqui, caso eu tivesse um dado, aliás, dois dados de 4 faces. E aqui nesse quadro eu preenchi o total de possibilidades, que são 16 possibilidades. Aqui estão as somas de cada face, né, dos dois dados, totalizando 16 possibilidades. E aqui eu perguntei, qual é a chance de sair uma soma igual a 4? É só eu olhar aqui quantas vezes aparece a soma 4. 1, 2, 3 vezes. Então, 3 chances em 16 possibilidades, né? Eu espero que vocês se lembrem disso. Só que a partir de agora, como a gente já conhece fração, a gente já sabe usar a representação fracionária, nós vamos imaginar essas 16 possibilidades como 16 quadradinhos e a soma 4 como se fosse 3 quadradinhos pintados. Então, como eu vou representar essa probabilidade, essa possibilidade em fração? 3 quadradinhos no numerador e 16 no denominador. Então, a minha resposta é 3 chances em 16 possibilidades. Não é fácil, pessoal? Embaixo, o total de possibilidades do quadro. E em cima, a quantidade de vezes que apareceu o número 4 na minha tabela, beleza? E se eu perguntar, qual é a chance de sair uma soma maior do que 6? Então, maior do que 6 nesse quadro, a gente só tem o 7 e o 8. Então, por coincidência, né, sem querer aqui, a gente também tem uma chance de 3 em 16. Então, em fração, 3 sobre 16, beleza? Esse é o exemplo que vai ajudar vocês a fazerem a letra B. E assim termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.
Beijão para vocês e até a próxima!